Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Como é que tá o som para vocês aí? Ótimo. E aí, como passaram o dia de vocês? Tudo bem? E aí, Celso, boa noite. Amanda, boa noite. Bruna, ok. Som e imagem, ok. Maravilha. Como é que passaram o dia aí? Como é que foi o dia de vocês? Ótimo. Como sempre, né? Como de praxe, eu peço para vocês, se possível, peguem papel e caneta hoje para anotarem algumas coisinhas. A live normalmente é sempre prática. Então, obviamente, eu vou trazer aqui ferramentas práticas para vocês, tá? Valeu, tio. Tudo bem? Som e imagem ótimos. Tranquilo. E aí, gente, como é que tá a correria de vocês? Eu tô aqui na vibe da música clássica porque no desafio 21 dias estamos com esse intuito aí de trabalhar a música clássica, né? Então, hoje eu tô na vibe do desafio, né? Se ficar alto a música para vocês, vocês me falem que eu diminuo aqui ou tiro, tá? Perfeito, aí, ó, já tá aqui. Vamos lá. Se puderem mandar essa live aí para algumas pessoas também que você acha que precise, pode encaminhar também, tá? Deixa eu mandar aqui para algum contato meu. Manda aí para um contato seu, tá? Isso, mandei aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar o livro ali que é importante. Pera aí. Vamos lá. Vou falar com vocês hoje sobre esse livro aqui. Alguém já leu esse livro? Livro bonitão, né? Coisa linda. Ó. Bonito mesmo esse livro. Alguém já leu? Boa noite, Cássio. Tudo bem? Alguém já leu esse livro aqui? Do Nassim Nicholas Taleb, mais conhecido como Taleb. Essa fotona do povo aqui. Antifrágil. Já deve ter pelo menos ouvido falar dele, né? Sobre esse livro que nós vamos falar hoje, quer dizer, usando, né, digamos assim, o resumo do resumo do resumo desse livro aqui, que é um livro de mais ou menos... Deixa eu ver quantas páginas aqui. 572 páginas. 572 páginas. Eu vou resumir ele para vocês em uma linha. Tá? A gente vai começar a live aqui. Eu vou resumir ele em uma linha para você. Vamos lá. O que eu estava querendo falar com vocês hoje, que eu acho muito importante. Eu estava comentando com vocês, se eu não me engano, ontem, nos stories, e eu falei um pouco sobre a teoria do Mihaly, né, do pesquisador, né, do estudioso Mihaly, onde ele trabalha a teoria do flow. Tá? Ele fala que o flow, para você chegar num estado de flow,
é necessário que você esteja em uma diagonal na sua vida. Como assim uma diagonal? Tá? Ele fala que você sempre vai estar... Ele desenha um gráfico muito interessante, que ele desenha como se fosse um gráfico assim, né? E aqui está a sua frequência de desafios na vida. Estando aqui no início do desafio, seria mais ou menos aqui, né? Você tem um desafio baixo, desafio médio, desafio alto. Essa é a ponta da seta. E aqui é a sua habilidade para realizar cada um desses desafios. Então aqui seria uma habilidade baixa, uma habilidade média, uma habilidade alta. Então ele desenha mais ou menos assim, tá? Eu vou unir o conceito do antifrágil que é do Taleb aqui, com o Mihaly, né, no conceito do flow, que eu vou chegar ao nível onde eu estou querendo trabalhar com vocês, tá? Então o que acontece? Habilidades e desafios baixos, médios, altos, ok? O estado de flow, ele vem aqui no meio e faz assim, que é sempre numa escala ascendente e ao mesmo tempo gradual. Você chega ao nível de estar sempre exposto e exposta a desafios altos e habilidades altas. Ok? Então ele fala basicamente assim, anota aí. Quando você tem um desafio baixo, tá? Imagina que você tem um desafio baixo e você tem uma habilidade baixa. Então quer dizer, ambos são baixos. Imagine você... talvez você tenha, sei lá, que lavar uma colher. Para lavar uma colher, todo mundo sabe que basta colocar, sei lá, detergente ou sabão de barra na buchinha, passar na colher e lavar. Imagine que a pessoa nunca fez isso. Imagine que você nunca lavou uma vasilha sequer na vida. Obviamente aquele desafio normalmente é baixo, pelo menos para quem tem as duas mãos, certo? Concorda comigo? Vamos calcular comigo aqui, tá? Deixa eu falar com quem está aqui comigo aqui para ir prestando atenção. Tá? Amanda, Cássia, Jéssica, Daisy, sejam bem-vindas. Então eu estou falando aqui do conceito de flow e também vou trabalhar do conceito do antifrágil, trabalhando tanto a teoria do Taleb, que é do antifrágil, e do Mihaly, que é o conceito do flow, ok? Então, quando você tem esse desafio baixo e essa habilidade baixa, por exemplo, aquilo que eu estou falando, eu nunca lavei uma vasilha, mas eu só preciso lavar uma colher. Não é um desafio muito grande? Você tem aquilo que ele chama de apatia. Então, perceba que na sua vida, quando você chega num nível de apatia, que é um nível de, tipo, tô nem aí, tô parado, tô lento, tô... desatento talvez, estou minimamente preocupado. Quando você está nesse nível, esse é o nível de apatia. Então provavelmente quando você estiver assim, você tem que olhar para a sua vida e perceber o seguinte: eu estou com desafios baixos e habilidades também baixas, tá? E aí ele vai aumentando essa crescente. Ele fala, por exemplo, se você tiver desafios médios e ainda habilidades baixas, você tem aquilo que ele chama de preocupação. Olha que interessante essa teoria dele. Agora você já não tem mais a apatia, que é o desafio baixo e a habilidade baixa. Agora você tem desafios médios, mas a habilidade continua baixa. Se você tem desafios médios e a coisa continua baixa, você gera uma preocupação. Repara, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a tirar a carteira. Tá? Quando eu tirei carteira, eu não cheguei num nível de ficar, né, achando que tirar carteira era um desafio alto. Eu via como um desafio médio. Porém, eu percebi em mim que eu tinha uma habilidade baixa. Tá? Eu não sei vocês talvez sejam o próximo nível que eu vou falar com vocês aqui. Tá? Mas para mim, era o seguinte: caramba, isso é possível mesmo de passar? Será que isso é possível? Mas não era possível para mim. Eu não falava assim, cara, isso é impossível. Eu não achava um desafio impossível tirar a carteira.
Falei, uma hora eu vou passar, mas cara, será que esse negócio é possível para mim? E a gente muda treinando, tá? Eu vou trabalhar essas questões com você, mas vai treinando, vai prestando atenção no conceito, Cássia. Vamos lá. Isso é importante que vocês desenvolvam essa musculatura para entender onde vocês estão em cada desafio da vida de vocês. Tá? Perceba onde agora vocês têm uma certa apatia. Se você está apática, quer dizer que você precisa melhorar os dois, tanto o nível do desafio quanto o nível da habilidade. Por onde que você deve começar? Começa pela habilidade, obviamente. Por quê? Por exemplo, vamos voltar lá ao conceito do lavar vasilha, do lavar a colher. É um desafio baixo e eu também tenho uma habilidade baixa. Pô, qual que é mais fácil? Eu aumentar o desafio ou eu aprender a lavar essa colher? Mais fácil eu aprender a lavar essa colher. Então eu vou melhorando a minha habilidade. Quando, né? E aí eu vou chegar nesse conceito de desafio baixo e habilidade média, tá? Vamos lá. Mas agora vamos continuar aqui. Anotem. Desafio baixo, habilidade baixa, apatia. Cheguei ao nível, igual eu estava falando, da carteira. Para mim não era um desafio impossível, mas eu achava assim, cara, eu não dou conta disso. Então eu fiquei preocupado. Que era o quê? Eu tinha um desafio médio, que era tirar a carteira, mas a minha habilidade era baixa. Eu ia passar andando no morro do carro, eu deixava o carro morrer na hora do controle de embreagem. Ou dava aquela acelerada forte, né? Aquela coisa, né? Aquela imperícia que a gente normalmente tem, né? Ah, será que eu vou conseguir olhar pro retrovisor, pro espelho? Será que eu vou colocar o cinto e ao mesmo tempo o instrutor pegando no meu pé? Será que eu vou conseguir mesmo fazer isso? Então eu cheguei a um nível de preocupação. O que é o preocupado? É aquele que de alguma forma tem um desafio médio e uma habilidade baixa. Perceba onde na vida de vocês, mais uma vez, onde vocês estão ficando preocupadas e preocupados. Será que a minha habilidade está baixa, o meu desafio médio? Então, onde eu tenho que melhorar? Novamente, a habilidade. E também vou falar desse desafio médio, habilidade média, ok? Então, vamos lá, né? Você chega num próximo nível, que é o nível onde eu trabalho muitas vezes aqui na terapia, tá? É o que mais tem. É quando o desafio, pelo menos para você, é alto, mas a habilidade permanece baixa. Você chega a um nível que você passa da apatia, da preocupação e vai para a ansiedade. Sacou ou não? Anotem aí. O que é a ansiedade, sem ser a ansiedade patológica? É aquela ansiedade que você tem um desafio muito maior do que a tua habilidade. Então, por exemplo, Davi, quando eu vou tirar a carteira, eu fico ansiosa. Então, quer dizer, aquilo para você está olhando não como uma preocupação quando eu olhava, como eu olhava. Para você, aquilo é um desafio impossível. E aí você está ficando ansiosa. Então, é mais fácil eu melhorar a sua habilidade do que melhorar a sua crença de que aquilo nem é tão impossível assim. Ou não é impossível, certo? Pensa, você acha mais fácil eu virar para um ansioso e falar assim, deixe de ser ansioso, carteira nem é tão difícil tirar assim, ou é difícil, mas não é impossível. Não, a pessoa vai ouvir você falar isso e não vai crer. Agora, se eu falo assim, faça mais 30 aulas, mais 40 aulas, mais 50 aulas, vai dominando o carro, pega o carro todo dia, vai fazendo, pegando o carro, dirigindo, numa roça qualquer aí, num campo qualquer, pega, faz. Todo dia, hoje você treina, passar marcha, depois treina olhar para o banco, treina dar seta e tal. Com o tempo, essa pessoa vai aprimorar essa habilidade, isso é inevitável. Ah, Davi, mas eu tenho um trauma de dirigir, eu tenho uma fobia de dirigir porque eu tive... Aí é outra coisa. Mas mesmo assim, se você melhorar a habilidade dessa pessoa, é natural que esse trauma diminua. Porque esse trauma ainda, com certeza, né? Eu estava com uma paciente uma vez, e essa paciente, eu falei com ela, vamos entrar dentro do seu carro então e vamos andar. Né? Vamos lá. Uai, você passou pelo processo de hipnose, agora eu quero que você ande no carro.
Quando ela começou a andar no carro, eu via que não era só a ansiedade por dirigir, era imperícia. Aí eu falei, dá uma volta e vamos parar o carro ali. Ela deixou o carro morrer 3 vezes. Então quer dizer, existia um medo ali, existia, mas existia acima de tudo o quê? Uma imperícia. Ela não sabia dirigir. Então ela tinha uma habilidade baixa e um desafio muito mais alto que a habilidade dela. Então ela estava ansiosa. Então o que eu preciso fazer com a pessoa ansiosa, não patológica? Uma pessoa simplesmente que está ansiosa porque a habilidade dela está baixa. Ela tem que treinar, treinar, treinar ao ponto da habilidade dela ir para um outro nível. E é aqui que eu vou trabalhar com vocês. Vamos voltar lá para o desafio baixo. Ele fala que quando você tem um desafio baixo, mas a sua habilidade é média, que é o que normalmente eu falo para aqueles que estão no nível de apatia, né? Ah, Davi, eu estou com um desafio baixo e habilidade baixa. Aí você está na apatia. Quando você começa a aprimorar aquela colher que você está lavando, ah não, agora eu sei lavar a colher até mais ou menos. Eu demoro muito, mas eu lavo a colher. Você chega a um nível de tédio. Por quê? Você fica entediado, tem que lavar essa colher aqui, demora, mas eu termino. Eu sei lavar, agora eu só demoro a lavar. Então você fica entediado, entediado. Por quê? Porque o desafio é baixo, mas a habilidade já é média. Tá entendendo? É aqui que é o ponto. E aí o que acontece? Quando eu aumento esse desafio e eu permaneço com a habilidade média, eu tenho um desafio médio, uma habilidade média, eu tenho o controle da situação. Olha que interessante. É o nível de controle. Que é o seguinte, estou sempre atento. Não é que aquilo me preocupa, mas também aquilo não me deixa despreocupado. Eu não fico apático, mas também eu não fico morrendo por isso. Eu tenho o controle da situação. É quando o desafio é médio e a habilidade também é média. Então o que acontece? Eu posso aumentar ainda mais, né, os desafios. Então vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, num nível alto, né, de desafio, e eu tiver um nível médio de habilidade, olha que engraçado o que acontece. Eu tenho um desafio alto, mas eu tenho um nível médio de habilidade. Né? Quase que alto, digamos assim. Eu chego a um nível de excitação. Por quê? Porque eu fico excitado, empolgado, que aquele desafio eu posso chegar mais, eu consigo mais. Então ele chega no estado de excitação, que é o seguinte, opa, esse desafio é alto, mas cara, isso não me traz medo, eu não tenho uma habilidade baixa, eu tenho uma habilidade média. Muita gente que faz concurso público é assim, repare, no início ela está ansiosa, ela vai inventar de fazer um concurso sem estudar, ou estudando estudou uma semana antes do concurso, ela vai ansiosa, porque não vai conseguir passar. Agora, sabe aquela pessoa que estudou e ela conseguiu passar aquela primeira fase do desconforto do estudo? Ela comecei a pegar o ensino. Se ela vê que o desafio está alto, mas a habilidade dela já começou a pegar a habilidade, ela está no médio, ela fica maluca, fica excitada. Ponto, agora eu vou estudar 10 horas por dia, eu vou estudar 12 horas por dia. Eu sei, agora eu comecei a perceber que eu dou conta. Percebe? E aí o que acontece? Se a pessoa ela para aqui e faz a prova e não passa, ela não vai passar, mas ela desiste, ela vai voltar para o nível de ansiedade de novo. Agora, se ela continua no nível de excitação, ela vai subir a um nível de habilidade alta e desafio alto. Aí ela chegou no ponto, mas vamos lá. Né? Então, perceba aí, excitação é desafio alto e habilidade média. Agora, o que acontece? Quando ela chega a um nível de desafio alto e habilidade alta, isso parece ser o cenário ideal, ela chega no estado, olha que interessante, que ele estudou isso com mais de 8.000 pessoas. Tá? Entenda, isso não é um estudo simples, ele deu a vida por isso, estudou esse caso. Quando você chega num desafio alto, numa habilidade alta, você chega no estado de flow? Não, estado de relaxamento. Aqui é o ponto que eu quero tratar com vocês. Estado de relaxamento é o estado ideal que você deve estar? Sim ou não? Quero ouvir de vocês aí agora.
Davi, eu tenho desafios altos e habilidades altas. Eu estou no estado de relaxamento. Eu estou num bom estado? Aí, ó, Cássio perguntou, não? Amanda falou, não. De fato, não. Não. É isso que ele estudou. Ele percebeu, quando você tem um desafio alto e uma habilidade alta, em pouquíssimo tempo você vai relaxar e vai estagnar. E quando você vai estagnar, você vai chegar naquilo que... existe um conceito na neurociência que chama inoculação ao estresse. Tá? O que é isso? Inoculação ao estresse é você se submeter a situações estressoras. Tá? E isso faz você se tornar alguém mais resistente. Então, o que é o ponto aqui? Parece que o estado máximo é eu atingir desafios altos e habilidades altas. Só que o ser humano ele tende a acostumar. Repara para você ver quando você está na academia. Dói um pouco nos primeiros dias. O corpo fica rígido, né? O músculo fica rígido, você fica todo doendo se pegar muito peso. Às vezes, sei lá, eu como homem lá, peguei uma barrinha de 5 de um lado, 5 do outro, levantei e fiquei fazendo aquilo lá 30 vezes. Fui para casa, tô com o braço todo rígido. Deu, sei lá, 1, 2 semanas, 5 quilos tá pouco. Eu vou ter que aumentar. Percebe? Então o que acontece? Meu corpo chegou no estado de relaxamento, que é o seguinte, ele até que é um desafio alto, só que a minha habilidade já está alta. É ali que é o ponto de inflexão. Eu cheguei a um ponto de desafio alto e habilidade alta. Se eu continuo nos 5 quilos, o meu corpo não evolui. Porque o meu corpo relaxou. E você, olha bem onde você está na sua vida. Davi, no meu trabalho eu tenho desafios altos. Por exemplo, lá eu mexo com, sei lá, uma dinheirama que se der um BO, se eu trocar uma linha, a empresa, sei lá, fica devendo milhões. Pô, é um desafio altaço, né? Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa que a nota que eu fazia lá, a nota era 6 milhões, 10 milhões. Se eu desse uma nota errada, o negócio dava um BO danado. Era um desafio alto. Só que eu também já tinha uma habilidade alta. Reparam que tem uma pesquisa que acontece em empresas que normalmente os acidentes acontecem de trabalho no intervalo de troca de turno e de pessoas mais experientes. Por quê? Porque as pessoas mais novas estão mais atentas. O desafio é alto, mas a habilidade é média ou baixa. Então ela fica ansiosa ou preocupada, né? E aí ela precisa, né, estar sempre atenta. Agora a pessoa que tem desafio alto ali e habilidade alta, normalmente ela sofre um acidente de trabalho. Ela tá doida querendo ir embora para casa, né? Aí ela quer entregar o turno, vai lá e bate o carro, bate a empilhadeira, erra uma nota. Tá entendendo? Então o que acontece aqui? Porque a pessoa entrou num estado de relaxamento. Que mesmo o desafio sendo alto, ela já tem uma habilidade alta. Tá? Por exemplo, Davi, dirigir um carro numa BR é um desafio alto? Talvez você ache que não, mas é um desafio alto. Você está lidando com vidas que estão no carro, sua. Qualquer coisa pode acontecer no trânsito, mas a sua habilidade é tão alta que você já não consegue olhar para o carro e falar que é um desafio alto. Só que isso pode te levar ao relaxamento, né? Então é interessante que você sempre esteja atento, né? Dirigindo. Por quê? Porque você pode, sei lá, atropelar alguém por conta da sua imperícia. Por quê? Porque eu cheguei num estado tão grande de habilidade que eu posso entrar no estado de relaxamento. Percebe? Então, o que acontece? O que ele fala? Ele fala que ainda tem um nível acima, que é o flow. O que é o nível de flow? Que o nível de flow ele não vai nem para o desafio, nem para a habilidade num L. Ele vai na transversal. Que é o seguinte, sempre que eu for galgando desafios mais altos e a minha habilidade chegou a ficar alta, nesse ponto de inflexão eu tenho que jogar, me expor a desafios mais altos. O flow é sempre contínuo. O flow é sempre contínuo. Então, quando esse conceito da neurociência aí, que é essa inoculação ao estresse,
O que é isso? É eu me submeter, eu me expor a situações estressoras. E essas situações estressoras, eu vou explicar para vocês aqui o que é esse estresse, tá? Não é aquele estresse que vocês conhecem. Ah, Davi, então eu vou ficar trabalhando 15 horas aqui no computador. Pô, isso vai aumentar a tua habilidade? Tem como aumentar mais esse desafio? Caso contrário, você vai entrar no estresse que vai te levar a algo negativo. Não é esse tipo de estresse que eu estou falando com vocês, tá? Mas é você sempre se submeter a novos desafios para a sua habilidade alta se tornar mais alta e você, numa escala transversal, chegar sempre a estar no nível de flow. Esse nível de flow é aquela hora que você chega ao ponto de nem perceber que o tempo está passando. Já viu um menino jogando videogame, por exemplo? Tanto de dopamina que aquilo tá, e o cara tá só vencendo, mas ele tá lá, o desafio tá grande, ele passa de fase, e ele joga, você fala assim, meu filho, vão dormir. Ele, não, mas só mais uma fase, só mais uma fase. O moleque tá no estado de flow, tá entendendo? Você com certeza em alguma coisa na sua vida já chegou no estado de flow. Você perde às vezes até a noção do tempo, entendeu? Então o que acontece? Essa situação estressora é para que você fique mais resistente àquilo, e você tem que entender que você precisa vencer esse desafio e não correr dele. Então, qual que é a ideia? Eu treino tanto, eu me exponho tanto e ao mesmo tempo eu olho para esse desafio como algo tão crescente, tão importante para mim, que eu não olho ele como um tédio, eu não olho para ele como medo, eu não olho para ele como algo ruim. Eu olho para ele como uma possibilidade de vencer e crescer nisso. Então, a sua visão sobre o desafio vai mandar muito sobre o que você está fazendo. Por quê? Imagine, né? Isso já deve ter acontecido, você já deve ter visto em algum lugar. Imagina, sei lá, coloca duas pessoas sentadas. Elas vão palestrar. Tem um cara palestrando e a próxima é uma das duas. Eles não sabem quem vai ser chamado primeiro. Eles estão ali palestrando para, sei lá, 1000 pessoas. Ambos ali estão talvez suando a mão, o batimento cardíaco está acelerado, a boca está seca. Você percebe que os dois estão, de alguma forma, expostos ao estresse. Só que você pergunta para um, e um fala assim, cara, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Ah, eu não queria estar passando por isso. Você vai perguntar para o outro vira e fala assim, caramba, velho, eu tô doido para dar essa palestra rápido. O pau tá quebrando aqui, meu coração tá lá na boca, mas eles já fizeram esse teste. E o que mostrou num teste que eles fizeram assim? Que pessoas que estavam expostas ao estresse, alguma delas, quando foi perguntada, elas falaram assim, não, cara, eu tô com medo real. E isso para mim é um desafio negativo. Como assim? Sei lá, a palestra para eles é algo que é um tabu. Eu nunca fiz e eu sou ruim em dar palestras. Só que quando você pergunta para o outro, ao se colocar num ponto de olhar para a situação como um desafio, naturalmente dentro dele, por mais que ele tinha todos os sintomas, ele não sentia o estresse na forma de uma depressão, de um medo, de uma ansiedade, porque ele viu aquilo como um desafio para se resolver. Entendeu? Então, o que acontece? Existem esses estudos aqui, eu até separei um estudo para vocês aqui, ó, que falava que fazia esse teste aí para analisar a quantidade de cortisol no sangue. Cortisol é aquilo que joga no seu sangue para você ter uma espécie quase que de adrenalina, é aquele hormônio do estresse que eles chamam, que esse muitas vezes é o hormônio que você libera quando você acorda, por exemplo. Que você está dormindo, acordou, aí a luz veio no seu rosto, para você acordar você tem o cortisol. Tem muita gente que não dorme bem porque ficou muito exposto a cortisol, ficou muito estressado e aí custa dormir, porque precisa da melatonina para poder limpar. E aí sabe quando seu olho começa a coçar sem querer fechar? É ela limpando o cortisol e indo. Tá? Então, existem estudos que, olha para você ver, sobre o cortisol, que ao averiguar o nível de estresse entre pessoas que veem o problema como oportunidade e uma que vê o problema com medo, a que vê como oportunidade,
ela não sentia sintomas de medo, depressão. Ela estava, você via sintomas, mas ela não sentia que ela estava com depressão, né? Impulsividade, tristeza, ansiedade acima do adequado. E elas não se consideravam estressadas. Já as pessoas que não viam como uma oportunidade de crescimento, elas não estavam em estado de flow, elas estavam, né, elas tinham não só os sintomas, mas aquilo ali estava deixando elas para baixo, tristes, depressivas, ansiosas, entendeu? Impulsivas. Por quê? Porque é como se o sintoma externo influenciasse no interno. Que não acontece com a pessoa que está em estado de flow. Ela usa aquilo como se fosse uma coisa que eles brincam até que é o padrão da montanha-russa, né? Que é quando você paga para ir num brinquedo para ficar com medo, né? É basicamente isso. O estado de flow é aquilo ali. Cara, eu vou entrar numa montanha-russa, vou pagar para isso, para ficar ali minutos com medo, ansioso e tal, mas o estado de flow está lá em cima. Percebe? Então, ele fala que é basicamente assim que funciona esse certo estado de flow, tá? E aí a Cássia falou assim, como não entrar nisso? Como não entrar em quê, Cássia? Me explica melhor aí. Tá? Eu vou seguir aqui na nossa live enquanto isso. Eu não peguei a parte que você perguntou aí, como não entrar nisso. Então o que acontece? Tá? Existe um caminho do meio entre esse estresse adaptativo, que é um estresse que você se adapta tranquilamente, né? Que tal. Existe aquele estresse real, que é um estresse muito acima do limite, né? Então, esse estresse adaptativo, que é esse estado de flow que eu falei com vocês, que é onde eu sei que eu estou estressado, sei que isso vai me levar a um nível de estresse, mas é um bom estresse. É um estresse que vai me levar a um estado de flow, de atenção, de energia, né? Esse estresse adaptativo está entre o comodismo e o estresse real, que é aquilo que eu falei com vocês, comodismo, apatia, né? E ao mesmo tempo, esse estresse real é um nível muito superior das suas habilidades. Você vai chegar a um nível que você vai se adaptar a esse estresse, porque você vai estar sempre numa ascensão do estado de flow, tá? Aí a Cássia falou, está nesse estado de relaxamento, entendi, que é onde você tem o desafio alto e a habilidade alta, né? E aí que ela falou, como não entrar nisso? Você tem que entrar nisso. O problema é, você vai durar quanto tempo nisso, tá? E aí que você vai perceber, porque cada um tem uma realidade aqui. Então quer dizer, ótimo que você entre no estado de relaxamento quando você faz uma atividade. Imagina lá, a Cássia, por exemplo, está fazendo doce, sei lá, o iFood está torando, gente pedindo, tá, desafio alto. Desafio alto não é a habilidade dela de fazer o doce. Desafio alto é que tem muita gente, muita demanda, né? Aí ela chega num nível de estresse, né? Mas é um estresse, não é estresse ruim. Opa, tá tendo venda, né? Eu tô vendo isso como oportunidade de crescer, né? Então quer dizer, ela tem habilidade alta para fazer o doce, mas ela também tem um desafio alto de entregar tantas demandas por dia. Opa, hoje tem muito mais gente que tinha ontem. O que acontece? Quando você olha essa situação, você está num estado de relaxamento, acredite. Não é um relaxamento por... não, isso aqui é estado de apatia e tédio. O estado de relaxamento é onde eu estou relaxado no meio desse estresse. Só que aí você olha para isso e fala assim, eu vou me acomodar aqui. Com o tempo você para de evoluir, a sua empresa vai quebrar. Você precisa entrar no estado de flow de o seguinte, como que eu faço para ter mais cliente? Mas como é que eu faço para conseguir fazer em menos tempo? Que aí eu consigo ter mais cliente. E você vai subindo, não no nível ganancioso, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas um nível de ascensão, tá? E essa ascensão do ser humano, ela é eterna. Ela tem que continuar. Não é só no trabalho. Estou usando o exemplo do trabalho aqui da Cássia. Entendeu? Então, por exemplo, pega um exemplo aqui, né? Quando você vê como que isso tem tudo a ver com a maturidade. Você pega um cara, por exemplo, e leva ele para o exército. Traz ele depois de um ano e coloca ele no mesmo hall de amigos que ele tinha antes. Você vai perceber que o cara mal se adapta àquilo que os amigos falam, àquilo que eles fazem. Porque é provável que ele amadureça gigantescamente a mais do que os amigos. Porque ele foi colocado num nível de estresse absurdo, só que ele quis ir para lá, né? Então ele não olhou aquilo como
algo ruim, é um desafio, algo que melhorasse para ele. Então, quando ele vai para o exército, ele consegue esse ponto de estresse, ele vai crescendo, ele vê aquilo como oportunidade. Aqui, nesse ponto de estresse é que gera a tal da maturidade. Percebem? E é nessa maturidade que nós vamos chegar onde eu estou falando com vocês. Porque vocês também percebem que existem pessoas que passaram por muitos perrengues na vida. Só que elas não se perdoaram ou não perdoaram as outras pessoas, não viram aquilo como uma oportunidade, achavam que a vida estava contra elas. O que acontece com essa pessoa? Ela fica imatura. É o inverso. Percebe? E aí ela começa a se lamentar, a chorar por tudo, ela não lida bem com nada, e ela fica numa tristeza e ela paralisa. Ela paralisa por quê? Porque ao invés dela usar aquilo como oportunidade, vê a vida didática e percebe assim, o que a vida está querendo me ensinar com isso? Eu subo. Ao invés de olhar como o cara do exército, que é o seguinte, eu vou estar lá no exército, eu vou tomar chuveirada, eu vou ter que passar no meio do lodo, eu vou tomar xingo de capitão, né? Eu vejo isso como oportunidade, não como algo ruim. E a outra aqui, vendo a vida como algo ruim, algo contra ela, autorreferente, o que vai acontecer? Esse aqui sobe, esse aqui desce. Tá? E é aqui que entra no conceito do que eu falei, como se tornar antifrágil. É entrando nesse estado de flow. Porque o que é o antifrágil? Vou resumir esse livro para vocês aqui em uma linha. Tá? Taleb ele fala algo incrível para nós, que complementa isso aqui que o Mihaly falou. Ele fala que existem 3 tipos de coisas, de situações, de formas de vida, que pode ser tanto coisas como pessoas, como qualquer coisa. Isso serve para qualquer coisa. Tá? Ele fala que existe algo que é frágil. O que é frágil? Frágil é aquilo que quando você bate, ele quebra. É como essa mulher, é como essa pessoa que eu acabei de falar, que teve alguns problemas na vida e não lidou bem com isso. É aquela pessoa que tem uma empresa que quando ela tem a primeira dívida, ela fecha a empresa. Isso é uma empresa frágil, é uma pessoa frágil. Tá? O objeto, né? Eu pego esse livro aqui e eu jogo ele no chão. Ele não vai quebrar, mas talvez ele arranhe, né? Talvez ele amasse, mas ele permanece, ele ainda serve, né? Então esse livro chega num outro nível, que é o seguinte, eu não bato nele, ele quebra, eu bato e ele resiste. Então esse é o resistente. Ele não é frágil mais. Ele não é igual um copo de vidro que se eu jogo no chão, ele vai quebrar. Um copo é frágil. O livro ele é resistente. Eu bato e ele resiste. E existe o terceiro nível de coisa, de pessoa ou o que é que você conheça, que passa desse estado de relaxamento, percebe? De desafio alto e habilidade alta, que passa do estado de resistência e ele chega no nível de flow. Ele chega no nível de se tornar antifrágil. O que é o antifrágil? O antifrágil você bate e ele melhora. Eu acabei de definir o livro do Taleb para vocês em curtas palavras. Frágil é aquilo que você bate e quebra. Resistente é aquilo que você bate e resiste. Antifrágil é aquele que você bate e cresce. É igual massa de bolo. Eu bato na massa do bolo e ela cresce. É assim que nós temos que ser perante a vida. A vida não é fácil. Não adianta você falar assim, minha vida é difícil. Grande novidade, a minha também não é. A vida de ninguém é fácil. A diferença é, quando bate em você, você quebra. Quando bate em você, você resiste. Você não vai aguentar muito tempo resistindo. Ninguém aguenta muito tempo resistindo. Ninguém aguenta muito tempo em estado de relaxamento. Agora, quando eu bato em você e você cresce, quando o emprego você perde, você arruma outras 3 formas de ganhar dinheiro. Quando você tem um problema no casamento e você vai lá e busca mais uma vez solucionar e ainda melhorar ainda mais naquilo que você errou. Quando você tá com um problema físico, com uma doença, e você vai lá e começa a se alimentar bem, começa a praticar exercício físico, o que você está fazendo? Você está se tornando antifrágil. Você está olhando para a vida não como uma inimiga, mas olhando a vida de forma didática. Você está olhando o seguinte, cara, eu não aceito ser frágil.
Eu não vou deixar a vida me bater e me quebrar. E eu também não quero só ficar resistindo, porque resistindo dura por um tempo. Eu não quero ficar nesse estado de relaxamento e ficar resistindo. Eu quero chegar a um nível de estado de flow, aonde eu me torno antifrágil. Onde tudo que bate em mim cresce. Onde tudo que eu sofro evolui. E como eu faço isso? Eu faço isso melhorando as minhas habilidades, aumentando os meus desafios e nunca parando de evoluir. Davi, mas isso não é concreto. Claro que é concreto. Agora coloque isso tudo na sua vida. Pegue o conceito do flow, pegue o conceito do antifrágil e agora perceba o seguinte: tudo na sua vida é um desafio. Ele é um desafio baixo, médio ou alto. Você, perante isso, tem uma habilidade baixa, média ou alta. Se você já tem uma habilidade alta e esse desafio que você está olhando para ele é alto, comece a aumentar ainda mais esse desafio ou trocar para um outro ainda mais difícil e aumentando ainda mais a sua habilidade juntamente com isso. Treinando, treinando, fazendo, você vai se tornar esse antifrágil, onde a vida bate em você e você cresce, tá? Então é isso que você precisa fazer. Você precisa se expor em um certo tempo a esse estado de estresse controlado para que você de fato amadureça, cresça, fortaleça. Tudo na vida é assim. Vocês que gostam de estudo científico, eu trouxe para vocês aqui. Inclusive eles fizeram isso com os ratinhos, né? De colocar o ratinho assim com a mãozinha no negócio, né? E puxar o rabinho do ratinho. O ratinho segurava. Quando eles foram ver, o ratinho estava ganhando massa magra, estava ficando mais forte, estava ficando mais resistente. Por quê? Porque quando você puxava o rabinho dele, ele segurava para não tirar ele dali, ele estava criando uma musculatura. Ele estava ficando melhor, ele estava ficando antifrágil. Percebe? Então você tem que ir por esse caminho. Se o desafio que você está tendo na sua vida, independente do que for, seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja na vida afetiva, seja, né, na vida intelectual, não importa. Se você tem um desafio que já é alto e a sua habilidade também já é alta, está na hora de você começar a melhorar ainda mais sua habilidade. Ah, Davi, eu sou cabeleireira. Os desafios são altos, eu tenho muitas clientes, cada cabelo é de um jeito, tal, né? Mas também eu tenho uma habilidade alta. Já estou fazendo isso há tantos anos. Então o que você vai fazer agora? Você vai estudar para como aprimorar a sua ferramenta para você se tornar ainda melhor. Não, Davi, mas eu já estou bem aqui. Aí você está no estado de relaxamento. Aí você começa a piorar. O ser humano é assim. Então você tem que começar agora, compra um curso e treina agora um novo tipo de mecha de cabelo, um novo tipo de penteado, né? Começa agora a tentar atender menos gente, aumentar o preço da sua demanda, se coloca nesse desconforto. É só assim que você vai se tornando essa pessoa em estado de flow, essa pessoa antifrágil. Deu para entender? Não deu? Fez sentido para alguém aqui? Alguém ainda tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se coloquem em estado de desconforto. É a única forma de vocês melhorarem. Estado de desconforto é o que leva vocês a terem resultados. Tá? Se eu tiver desconforto, eu melhoro. Se eu não tiver desconforto, eu não melhoro. Muito bom. Vou tentar isso, muito sentido, achei muito interessante essa visão, muita informação, muito didático, eu nunca vi por esse lado, assunto extremamente interessante. É isso mesmo, quando a gente para no relaxamento, a gente acredita que já está no maior nível. Aqui que foi a novidade, né? Que é o seguinte, é eu olhar e falar assim, cara, o estado de relaxamento ele não é bom. Porque eu achava que era o meu estado máximo, mas não é. O estado de flow é um estado na diagonal, ele não é um estado na vertical ou na horizontal. O estado na diagonal, ele permanece em crescente, tá entendendo? Então é sempre assim, Davi,
Eu estou cobrando 100 pelo meu serviço e estou com a agenda cheia. Vou ficar aqui, estou de boa. Aumenta, triplica o seu valor. Ah, não, eu vou perder cliente. Você já está no estado de estresse, percebe só de falar isso? Isso vai te melhorar. Porque se você perder cliente, mas tiver alguns que continuam nesse valor, você vai ter que correr atrás de mais cliente. Isso eu estou falando na área profissional. Por isso que tem como vocês colocarem isso em toda a área que vocês quiserem. Tá? É só encaixar esse conceito que eu passei para vocês aqui hoje na vida de vocês. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. E ainda, eu estou querendo ver com vocês o seguinte. Vocês que estão aqui comigo. Amanda, Cássia, Jéssica, Franciele. É o seguinte. Eu estou pensando, tá? Isso é uma ideia. A partir do mês que vem, eu começar a fazer essas lives de terça-feira em contato com algumas de vocês. Como assim? Eu queria que vocês participassem comigo ativamente. Como assim? Se vocês quiserem, tá? A partir de terça da semana que vem não, porque ainda é o mês. Mas mês que vem, em fevereiro, começar a fazer lives e chamar alguma de vocês aqui na live. E vocês perguntarem, fazer alguma pergunta aqui ao vivaço, né? E a gente conversar um pouco nessa live para eu trabalhar esse assunto com vocês. Ah, Davi, mas eu tenho vergonha. Não, você não vai ter vergonha, eu não vou te pedir para me falar nada. Você vai expor a sua dúvida comigo, né? E ao expor sua dúvida comigo aqui, né, eu vou explicando para você e tirando uma dúvida que talvez você tenha, tá? Eu não sei se vai ser interessante para vocês, tá? Eu não sei se vai ter alguém que vai querer aparecer, né? Mas se for o caso, vocês apareçam aqui e a gente faz isso. Fechou? Então, topo, muito bom. Fechou. Quem sabe aí dê certo, tá? Então vamos pensando nisso aí. Talvez se eu começar isso, eu começar em fevereiro. Tá bom? Fique com Deus então. Um abraço e até para as alunas do 21 dias. Até amanhã às 7, se Deus quiser. Tá? Com Deus, um abraço e até a próxima.